Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele, tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos daqui, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou, e esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Ouvimos na primeira leitura a manifestação de Deus a Jacó. Jacó já é filho de Isaque, então já é, digamos assim, a terceira geração da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então é continuidade da promessa. Mas o que me chama a atenção é que a iniciativa é sempre de Deus. É Deus que sempre toma a iniciativa. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, Deus sempre de novo está tomando a iniciativa. Jacó, ele vê uma escada, e pela escada os anjos de Deus subindo e descendo. Essa imagem da escada, ela é justamente essa manifestação de Deus. É Deus quem sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Assim como também na própria missa, na Santa Missa, é também Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e de movimentar-nos para que a gente possa estar na presença dEle. E sempre que nós entramos na presença dEle, a promessa que Ele fez continua acontecendo. Isto é, tudo o que Ele prometeu, Ele está cumprindo. E prova que Ele está cumprindo é que Ele sempre está tomando a iniciativa. Sempre está tomando a iniciativa. Isso deve motivar o nosso coração, isso deve encher o nosso coração de esperança, isso deve fazer com que a gente continue buscando Deus. Mesmo sabendo que a iniciativa é sempre dele, nós precisamos continuar buscando. Buscá-lo mesmo depois de tê-lo encontrado. E se nós o encontramos, ou talvez mais acertadamente, se nós fomos encontrados por ele, é justamente por isso que nós precisamos continuar buscando. Porque se na sua bondade ele já revelou para nós muitas graças e fez por nós muita coisa, é preciso que a gente continue buscando, não só para receber as suas graças, porque certamente conseguiremos as suas graças
porque o buscamos, mas muito mais do que as graças é estar com Ele, é vivenciar esta intimidade, é vivenciar essa proximidade. E o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que se revelou a Isaac, o Deus que se revelou a Jacó, o Deus que se revela a nós por meio de Jesus, Ele é um Deus de proximidade. Ele é próximo. Muito próximo, diga-se de passagem. E às vezes é tão próximo que a gente acaba nem percebendo a presença dele. Mas é para estar com Ele, muito mais do que receber dele algumas graças, buscá-lo por Ele mesmo, por aquilo que Ele é, independente se Ele vai ou não dar as suas graças. Ainda que nós necessitemos dessas graças, para continuar nossa caminhada, mas buscá-lo acima de tudo, buscá-lo por Ele mesmo, buscá-lo por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. E assim a gente vai observando que a promessa que Ele fez a Abraão, que Ele repetiu a Jacó, Ele realiza. Ele realiza. Notem que eu não estou nem usando o realizou no passado. Ele realiza. Tudo que Deus prometeu no passado, Ele realiza. E realiza na pessoa de Jesus. Então, busquemos com perseverança, busquemos sempre para que nós possamos aprofundar a nossa amizade com Ele. O evangelho que nós ouvimos agora o relato de Mateus, desse fato. O chefe aqui descrito não aparece o nome, na versão de Marcos que nós ouvimos domingo passado, não esse domingo, no outro domingo, aparece o nome dele é Jairo. Então, a cena é descrita quase que a mesma, com algumas alterações, pequenas alterações, mas o contexto é o mesmo. Este homem busca Jesus. Interessante, antes da gente aprofundar isso, ele se inclina profundamente diante de Jesus. Este inclinar-se profundamente é muito significativo, porque este homem, talvez ainda não tivesse, talvez ainda não soubesse quem Jesus era de verdade. Talvez. Porém, o gesto dele demonstra que ele, mesmo que ele não soubesse quem era Jesus, ele tinha fé em Jesus. Porque o gesto de inclinar-se diante de Jesus é um gesto de adoração. É um gesto de reconhecimento. Então, se ele não sabia exatamente quem era Jesus, ele tinha fé. Porque ouviu dizer por testemunhos e por sinais que Jesus já tinha realizado, ele tinha fé. E ele faz um pedido específico. Um pedido específico. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. No sentido de que ele sabia exatamente o que ele queria pedir a Jesus. E isso é para mim, com toda certeza também para você, um testemunho de fé. Porque muitas vezes, eu me coloco diante de Jesus e não tenho com clareza o que vou pedir, se vou pedir alguma coisa. Ou se faço um pedido generalizado, dando uma volta enorme para chegar naquilo que eu quero pedir. Muitas vezes faço isso, talvez você, na sua espiritualidade, esteja mais
avançado nesse sentido e já não fica enrolando tanto para pedir. Né? E justamente porque ele foi direto, ele conseguiu de Jesus. Porém, antes, também como descreve o evangelista Marcos, né, antes de chegar até a casa onde estava a menina morta, acontece esse episódio desta mulher. E é diferente no sentido de que ela toma a iniciativa. O homem, este chefe da sinagoga que se aproxima de Jesus, pede pela sua filha. A mulher, ela mesma tem uma situação que ela precisa da ajuda de Jesus. E ela coloca na cabeça uma coisa interessante. O evangelista Mateus, ele não toca, ele não conta esse detalhe. Que ela pensava consigo mesma, se ela tocar ao menos na hora da veste de Jesus, ela seria curada. E ela tocando, ela experimenta justamente a novidade. Assim que ela tocou, Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te curou. Faz uma experiência de fé, toca Jesus. E Jesus realiza por ela, né, esta graça. Ela ficou curada, porque tocou pela fé em Jesus. Depois, no versículo 23, tem um detalhe que Marcos coloca de uma outra forma. Marcos coloca um detalhe diferente disso que Mateus apresenta aqui. Versículo 23 diz assim: chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. Eu percebi que nesse texto, os tocadores de flauta significam, entre aspas, os cultuadores da morte. É como se estes tocadores de flautas estivessem louvando, entre aspas, louvando a morte. E a presença de Jesus, né, mudou completamente a situação. Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. Então, quando Jesus se faz presente, a própria morte, a própria situação da morte, ela é transformada. Jesus, sendo Deus e compadecendo-se do sofrimento da humanidade, ele é capaz de dar um novo significado para a morte. Ele, somente ele, mais ninguém. Mas ninguém tem essa autoridade e tem esse poder. Ele dá um novo significado. Retirai-vos daqui, porque a menina não morreu. Ela está dormindo. E o texto diz, e começaram a caçoar dele. E ele está ensinando justamente isso. E se ele está presente e nós acreditamos e nós temos fé nele, por mais complicada que seja a situação, ele irá resolver. E é preciso que não só a gente professe a fé e saibamos que ele é capaz de fazer isso, mas que pelo poder da fé a gente possa perceber que se Jesus está presente, por mais difícil que seja a situação, ela se transformará. Ele vai dar um novo significado. Ele vai dar uma nova compreensão para a própria realidade. E é preciso que a gente faça essa experiência, como fizeram Jairo e esta mulher, que no Evangelho não aparece o nome dela, nem no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de Mateus.
Somente diz que é uma mulher que sofria, né, de hemorragia durante mais de 12 anos. E ela fez a experiência de tocar em Jesus com a sua fé e ficar curada. Assim como também Jairo fez a experiência de confiar em Jesus e Jesus ressuscitar a filha dele que haveria morrido. Confiemos também nós, porque se Jesus está presente, nem a morte poderá nos derrotar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,